Você sente, não é, uma sensação constante de que algo está fora do lugar, como se você estivesse seguindo um roteiro que não escreveu. A sociedade te dá um mapa, uma identidade, um conjunto de reações que eles chamam de normais. Essa prisão não tem grades de ferro, mas sim correntes invisíveis de expectativas e aprovação. Cada curtida, cada elogio, cada crítica é um elo que te prende mais forte ao sistema. Te mantém previsível, controlável. Eles te ensinaram a procurar a felicidade lá fora, em conquistas, em pessoas, em validação externa. E assim você passa a vida correndo atrás de sombras, enquanto a sua verdadeira fonte de poder definha aí dentro, esquecida. Esse desconforto que você sente não é um defeito. É sua alma sussurrando a verdade. Você não é um peão, é um jogador. Mas para assumir seu lugar no tabuleiro, você precisa primeiro reconhecer as paredes da sua própria cela. Então a primeira pergunta não é como escapar, mas sim, você tem a coragem de admitir para si mesmo que está preso? A grande maioria não tem. Mas houve momentos, não houve? Breves lampejos de clareza em que você viu através da ilusão do jogo. Um insulto que, por um instante, não te atingiu. Um momento de silêncio profundo em meio ao caos. Uma decisão que veio de um lugar que você nem reconheceu. Essas são as rachaduras na sua realidade programada. Elas são a prova viva de que o sistema não é perfeito, de que as correntes podem, sim, ser quebradas. São ecos de um eu muito mais poderoso, esperando para ser despertado. O sistema te diz que esses momentos são acidentes, anomalias que devem ser ignoradas. Ele quer que você volte a reagir, a se distrair, a se preocupar com o que os outros pensam, pois a sua distração é a força que mantém a prisão de pé. Mas e se esses momentos não forem acidentes? E se eles forem convites? Cada rachadura é um portal, uma oportunidade de vislumbrar o que existe além da reação, além da fraqueza que te ensinaram a chamar de humana. O que aconteceria se, em vez de ignorar essas rachaduras, você começasse a forçá-las, a alargá-las até que a parede inteira venha abaixo? A ideia te assusta. E isso, meu amigo, é um ótimo sinal. Agora você está em uma encruzilhada. De um lado, o caminho familiar, a segurança da reação, o conforto de culpar os outros, a validação de ser como todo mundo. É um caminho fácil, mas que leva a um ciclo eterno de insatisfação. Do outro lado, um caminho escuro e desconhecido. O caminho do silêncio, da observação, da ação deliberada. Um caminho que exige disciplina, coragem e a força para caminhar sozinho, muitas vezes incompreendido por aqueles que ainda dormem. Isto não é uma escolha sobre ser bom ou mal. É uma escolha fundamental entre ser um efeito ou ser uma causa. Ser a consequência das ações alheias ou ser a origem da sua própria realidade. A sociedade, seus amigos, talvez até sua família, inconscientemente, todos torcem para que você escolha o caminho familiar. A sua mudança ameaça a estabilidade da prisão deles. Eles te chamarão de frio, distante, talvez até arrogante. Então, a decisão é sua e somente sua. Você continuará a reagir ao mundo ou o mundo começará a reagir à sua presença. Antes de prosseguirmos, saiba de uma coisa. A partir daqui, não há mais volta. Sua primeira batalha não será contra o mundo, mas contra o eco dele dentro da sua própria mente. Aquela voz que te julga, que te sabota, que te diz que você não é bom o suficiente. Vamos dar um nome a ele. O seu tirano interior. Esse tirano se alimenta das suas reações. Cada vez que você explode de raiva ou se encolhe de vergonha, você o fortalece, o nutre. Ele é o guardião da sua prisão perfeitamente disfarçado de protetor.
Ele usa suas memórias mais dolorosas como armas e as suas inseguranças mais profundas como munição. Ele te convence de que o silêncio é fraqueza e a calma é derrota, te mantendo preso no ciclo vicioso de reagir apenas para se defender. A primeira coisa para o domínio não é lutar contra ele, é observá-lo. Dê um passo para trás na sua própria mente e veja-o como uma entidade separada, um programa antigo rodando sem permissão. Não julgue, não confronte, apenas observe. Quando você aprende a observar essa voz sem reagir a ela, você corta a sua fonte de energia. O tirano começa a morrer de fome. E pela primeira vez na sua vida, você experimenta o que é o verdadeiro e poderoso silêncio interior. O silêncio não é vazio, é espaço. É o vácuo onde você pode desarmar a provocação antes que ela se transforme numa reação venenosa. Esta é sua primeira arma no caminho do domínio. Quando você é atacado, a sua programação grita: "Responda! Defenda-se agora!" Mas o mestre interior, que começa a despertar, sussurra: "Observe, espere." Nesse intervalo de segundos, o poder troca de mãos, saindo do agressor e vindo diretamente para você. A ausência confunde terrivelmente o oponente. Ele espera uma reação, um grito, uma defesa. Ao não dar absolutamente nada, você o força a confrontar o próprio vácuo, a sua própria agressividade. O jogo dele foi quebrado. Pratique isso nas pequenas coisas do dia a dia, um comentário online, uma crítica velada, em vez de digitar uma resposta imediata. Respire. Sinta a urgência de reagir, e então escolha conscientemente não fazê-lo. Sinta o poder que isso te dá. Mas entenda bem, o silêncio é apenas o escudo. Ele te protege. A seguir, vamos forjar a espada. O que os outros fazem nunca é sobre você. É um reflexo deles mesmos, das suas próprias dores, medos e limitações. Uma ofensa vinda de alguém é, na verdade, uma confissão. Entender isso é forjar o escudo da perspectiva. Imagine que alguém te atira uma pedra. Você não precisa pegá-la no ar. Você pode simplesmente observar sua trajetória, entender a força e a intenção por trás do arremesso e que ele deixe que ela caia inofensivamente ao seu lado. Isto não é perdão, é inteligência emocional em seu nível mais alto. Você para de personalizar o caos do mundo e começa a vê-lo como dados. Por que essa pessoa precisa me diminuir para se sentir maior? A pergunta muda tudo. Com esse escudo, você se torna impenetrável. As opiniões alheias se transformam em mero ruído de fundo e não mais na trilha sonora da sua vida. Você se move com uma calma que os outros inevitavelmente confundirão com indiferença. Eles dirão que você não se importa mais. A verdade é que você finalmente se importa com as coisas certas. Sua paz, sua energia, sua missão. Você simplesmente parou de se importar com aquilo que nunca importou de verdade. Não se engane. Não reagir não significa nem de longe ser passivo. É o exato oposto. É a acumulação de energia para uma ação massiva, focada e deliberada. Reagir é desperdiçar poder. Agir é focá-lo, como um laser. Enquanto os reativos se esgotam em pequenas batalhas diárias e insignificantes, você conserva sua força. Você observa, planeja e espera o momento certo para mover uma única peça que muda o jogo inteiro a seu favor. Uma ação deliberada pode ser aquela conversa difícil que você finalmente inicia com total calma. Pode ser aquele projeto que você lança enquanto todos duvidavam. Ou pode ser a decisão de se afastar de uma situação tóxica, em silêncio, sem precisar dar explicações. A diferença crucial é a intenção. A reação nasce do ego ferido, do instinto. A ação deliberada nasce de um propósito claro, de uma mente que comanda. Uma é um espasmo, a outra é um golpe de mestre. Pense em sua energia como água. A reação é jogar um balde na parede. Barulho, bagunça, desperdício.
A ação deliberada é canalizar essa mesma água por uma turbina para gerar eletricidade que pode iluminar uma cidade inteira. Saiba disto. O caminho para o trono interior é solitário. As pessoas ao seu redor, acostumadas com suas reações previsíveis, não entenderão sua nova calma. Elas tentarão te provocar, te testar, apenas para trazer o velho você de volta ao jogo delas. Eles te chamarão de frio, calculista, talvez até desumano. Não se ofenda. É o medo deles falando. O medo de que você tenha encontrado uma saída da prisão que eles ainda habitam. Sua liberdade é um espelho insuportável para a escravidão deles. E sim, você perderá pessoas. Amizades que eram baseadas em drama e reclamações mútuas simplesmente se dissolverão. Relacionamentos que dependiam do seu papel de salvador ou de vítima não sobreviverão à sua nova e inabalável força. Este, meu amigo, é o preço da coroa. A verdadeira soberania exige o sacrifício da necessidade de ser compreendido ou aceito por todos. Você deve aprender a encontrar validação na sua própria integridade, não no aplauso da multidão. É um preço alto, sem dúvida, mas a alternativa é pagar com a sua alma, um pedaço de cada vez, em cada reação que você entrega ao mundo. Olhando por esse lado, o que é mais caro no final? Haverá um dia em que você enfrentará uma tempestade real, uma crise no trabalho, uma traição pessoal, um ataque direto, e você sentirá nada. Ou melhor, sentirá uma calma, profunda, vasta e observadora. Nesse momento, você verá o caos se desenrolar à sua frente como se estivesse assistindo a um filme. Você não será arrastado pela correnteza. Você estará na margem, seco, observando tudo, entendendo tudo. Você se tornou o olho do furacão. É uma sensação de poder que vicia, que te transforma para sempre. É a percepção de que, não importa quão forte o vento sopre do lado de fora, o seu centro permanece absolutamente inabalável. Este é o vislumbre, a prova de que o método funciona. A recompensa por toda a disciplina, por toda a solidão, por todas as batalhas internas que você travou e venceu no mais completo silêncio. E então você entende a verdade final. Este poder nunca foi sobre controlar os outros, foi a realização de que o único controle que sempre importou, o único que existe de verdade, é o controle sobre si mesmo. Com seu mundo interior finalmente em ordem, é hora de voltar o seu foco para fora. Mas agora, você não retorna como uma vítima ou um espectador. Você retorna como um arquiteto, e a realidade se torna sua argila. Você para de esperar que as oportunidades apareçam e começa a criá-las através de ações focadas e deliberadas. O medo da rejeição morre, pois seu valor não está mais atrelado a nenhum resultado externo. Você joga para criar, não para ser aprovado. As negociações se tornam mais fáceis. Você não reage mais à pressão. Você a observa, a entende e a usa a seu favor. As pessoas são magneticamente atraídas pela sua calma, pela sua aura de certeza. Elas sentem que você sabe algo que elas não sabem. Você começa a moldar o seu ambiente, em vez de ser moldado por ele. Você define os termos. Você escolhe os jogadores. Você, agora, desenha um mapa que os outros um dia seguirão. E então você compreende o estágio final do jogo. Não se trata mais de jogar bem com as cartas que recebeu. Trata-se de se tornar o próprio baralho, o dealer e a mesa. A palavra humano foi sequestrada e associada à falha, à fraqueza, à reação impulsiva. Errar é humano, eles dizem. Sou apenas humano. Essas são as desculpas que usamos para nos mantermos pequenos, confortáveis em nossa mediocridade. Mas o verdadeiro potencial humano é vasto, quase divino. É a capacidade de transcender nossos instintos mais primitivos, de reprogramar nossa própria mente e de alcançar estados de consciência que a maioria considera impossíveis, mitológicos. Ao dominar sua reatividade, você inicia um processo de alquimia interior. Você deixa de ser um ser humano, no sentido limitado da palavra, e se torna um indivíduo soberano, um mestre do seu próprio universo. E que fique claro, isso não é sobre se tornar um robô frio e sem emoções. É sobre sentir tudo com mais profundidade do que nunca antes, mas não ser mais escravizado por nada disso. A emoção se torna informação, não mais um ditador. Você não está mais no negócio de simplesmente sobreviver. Você agora está no negócio de criar, de influenciar, de construir um legado que nasce não do que o mundo te deu, mas do que você escolheu forjar a partir do seu próprio fogo interior. Não se iludam. Não existe um destino final chamado domínio. Não existe um momento em que você chega lá e a batalha termina para sempre. O caminho do mestre interior é uma prática diária,
uma escolha renovada a cada amanhecer. Haverá dias em que você vai escorregar e reagir, o tirano interior tentará retomar o trono. A grande diferença é que agora você conhece o caminho de volta. Você reconhece a armadilha e sai dela mais rápido e mais forte a cada vez. Portanto, entenda que este não é apenas um vídeo, é um convite. Um convite para você se juntar a uma comunidade de arquitetos. Pessoas que se recusam a ser definidas pelas circunstâncias e estão ativamente comprometidas em forjar suas próprias realidades. Se esta jornada ressoou em você, sua primeira ação deliberada começa agora. Inscreva-se no canal e ative as notificações. E depois, desça até os comentários e escreva um contrato para si mesmo. Declare: a forja começou. Bem-vindo à sua verdadeira vida. A jornada está apenas começando e você não vai querer perder o que vem a seguir. Mantenha-se forte.